Shalom, shalom, lekulam. Quero compartilhar com vocês hoje a Megilat de Esther, capítulo 5. Masechet Megilat Esther, Perek Aleph, Pasuk Dalet Re. Vamos lá. Ein bein yom tov la Shabbat elah, ochel nefesh bilvad ein bein Shabbat. ליום הכיפורים, אלא שזה זדונו בידי אדם, וזה זדוno בכרת. Isso aqui em português é o seguinte, ó. A única diferença entre Yom Tov e Shabbat é relativa à preparação de alimentos. Essa é a diferença entre Shabbat e Yom Tov. A única diferença entre Shabbat e Yom Kippur é, no Shabbat, a transgressão proposital é punida pelas mãos humanas, enquanto neste outro, Yom Kippur, que é o dia do perdão, a transgressão proposital é punida com carete. Apesar de haver outras diferenças entre Shabbat e Yom Tov, como o tipo de punição infligida a quem transgride, a Mishnah cita apenas as diferenças relacionadas aos trabalhos proibitivos neles, as 39 melachot, e estas são proibições para Yehudim, para judeus. A Mishnah é muitas vezes associativa e traz casos relacionados ao que foi mencionado em outra Mishnah próxima, falando da Mishnah, capítulo 4, a Mishnah anterior, capítulo anterior dessa Mishnah. Mesmo se estes fogem ao assunto geral do capítulo, a partir desta Mishnah, o resto do capítulo trata de outras diferenças entre preceitos ou conceitos parecidos. Utilizando a mesma linguagem empregada pela Mishnah anterior, a única diferença entre Ein Bein. A única diferença entre Yom Tov e Shabbat, quanto a trabalhos proibidos em cada um deles, é relativa à preparação de alimentos. Ochel Nefesh. Ochel Nefesh porque a Nefesh de quem transgride ao cozinhar no Shabat, falando de Yehudi, de judeu, ele coloca a sua Nefesh em risco, em perigo. No Shabat é proibido executar 39 trabalhos básicos. Esses 39 trabalhos básicos, chamados de 39 melachot de Shabat, são 39 proibições relativas à construção do Mishkan, do tabernáculo que foi construído no deserto do Bamidbar. Por ordem de Hashem, que é o de Hashem, ordena a Moisés. Então, 39 trabalhos básicos e seus derivados, enumerados no Tratado de Shabat, capítulo 7, Mishnah 2. Em relação aos dias de Yom Tov, festividades, são dias relativos às festividades. Por exemplo, Sukkot tem o seu Yom Tov, o Pesach tem o seu Yom Tov, e também tem o Chol HaMoed, que são os dias comuns. Mas aqui especificamente falando do Shabat das festividades, não o Shabat semanal, que é um ciclo semanal. Todo Shabat, toda semana tem um Shabat.
Por sua vez, está escrito o seguinte, sobre o que? Sobre Yom Tov. Apenas o que pode ser comido por todos, isto será feito. Shemot, Êxodo 16, 12 e 16. Daqui, se aprende que certos trabalhos relacionados ao preparo da comida para o Yom Tov são permitidos nesses dias, diferentemente do Shabat, conforme explicado no Tratado de Beitza. Então, no Yom Tov, para que haja a leniência de se cozinhar, se acende uma vela no Yom Shishi, no sexto dia, antes do Shabat, na sexta-feira, em Erev Shabat, cozinha-se ovos, por isso aqui o nome Beitza. Beitza é o nome desse tratado, um tratado do Talmud chamado Beitza, quer dizer ovo. Ovos, faz-se um pão redondo e faz brachot sobre eles, sobre a vela, sobre o pão, sobre os ovos, e aí, a partir daí, tem a leniência de se cozinhar em Yom Tov. É permitido se cozinhar em Yom Tov. Esta Mishnah vem ensinar que, além disto, não há diferença entre o Shabat e Yom Tov, e todas as atividades proibidas no Shabat são proibidas também em Yom Tov. Confira ainda o tratado de Beitza, que é ovo, capítulo 5, Mishnah 2. Apesar de haver outras diferenças entre Shabat e Yom Tov, como o tipo de punição infligida a quem os transgride, a Mishnah cita apenas as diferenças relacionadas aos trabalhos proibidos neles. A única diferença entre Shabat e Yom Kippur é que, no Shabat, a transgressão proposital é punida pelas mãos humanas, o Sanhedrin. Se alguém fosse pego transgredindo o Shabat, transgredindo qualquer uma dessas 39 proibições, Belachot, sendo a pessoa previamente advertidas por testemunhas elegíveis, sendo elas testemunhas elegíveis, sim, porque também existiam testemunhas zomemim, falsas testemunhas. Mas, nesse caso, falando de testemunhas elegíveis, que falasse para ela que aquilo ali poderia gerar a pena de morte, inclusive com a pena bem severa, a mais severa das penas, segundo o tratado Sanedrim, que é a de apedrejamento, a pena de apedrejamento, sendo ela advertida previamente. Nós veremos isso aqui. Então, e Yom Kippur, então a única diferença entre Shabat e Yom Kippur é que, no Shabat, a transgressão proposital é punida pelas mãos humanas, o Sanhedrin, nessas condições. Que fosse advertida previamente, enquanto neste outro, Yom Kippur, a transgressão proposital é punida com carete, que é a morte espiritual, morte pela mão dos céus. Se ela não fosse advertida previamente, por testemunhas elegíveis, como no mesmo caso aqui do Shabat. Se ela fosse pega no ato e já houvesse sido advertida previamente por testemunhas elegíveis, pessoas idôneas, praticantes do judaísmo, então ela também teria a sua punição. E nós veremos mais adiante. Qual? Ou seja, todas as proibições do Shabat são vigentes também em Yom Kippur, porém, a diferença entre eles em relação à punição de quem transgride, quando alguém profana o Shabat propositalmente,
realiza algum dos trabalhos proibidos pela Torá na presença de testemunhas que tenha previamente advertido esta pessoa, testemunhas elegíveis. E após ter sido advertido, né, por elas, ele é punido pelo tribunal Sanhedrin com apedrejamento. Por que ele era apedrejado? Parece uma coisa tão cruel, né? Mas a nefesh dessa pessoa, ela ficava em risco, certo? Ele poderia passar após a morte, uma extinção carete da sua nefesh. Então, se ela morresse sem fazer techuvá, e a única forma dela receber o pidyon nefesh, o resgate da alma, era através da morte. Então, com a morte, ela conseguia, então, passar para o plano espiritual e sem que houvesse o peso, né, que ficaria com a sua nefesh. Então, quem come e cozinha no Shabat, o judeu que cozinha no Shabat e come no Shabat, algo que foi cozinhado no Shabat, ele cai na configuração chamada Ochel Nefesh, ou seja, comeu, torna-se para ele um veneno. Mas isso era na época que o Beit HaMikdash estava de pé. Depois que o Beit HaMikdash, a primeira casa, a segunda casa, foi destruída, a proibição de pena capital, pena de morte, foi proibida. Mas na época que o Beit HaMikdash estava de pé, se apedrejava quem fosse pego no Shabat, praticando qualquer uma dessas 39 proibições, era levada para o tribunal, desde que as testemunhas fossem elegíveis, idôneas, e tivesse advertido essa pessoa previamente, inclusive dizendo a ela que o ato dela poderia causar para ela o apedrejamento. Apedrejamento, que significa em hebraico sequilá, isso está lá, consta as 4 formas de punição no Tratado de Sanhedrin. Empurravam o indivíduo de uma altura de 2 andares e, se não morresse com isto, era então apedrejado. Confira o Tratado Sanhedrin, capítulo 6, a fonte aqui, a referência Mishnah 4. Na falta de testemunhas, a sua punição era careta, ou seja, ele não caía, não tivesse alguém que advertisse ele previamente, e nem né, as testemunhas elegíveis, como foi frisado aqui, então parecia que ia ficar impune. Não, ele caía na transgressão de carete, que é a morte espiritual. Então, sua nefesh seria extirpada do povo de Israel, do Am Kadosh. Então veja que aquelas penas eram para o bem, embora que fosse um processo doloroso e que nos causa uma grande estranheza, mas analisando profundamente, isso era para o bem, para o pidyon nefesh, para o resgate da alma. E na era messiânica vai voltar a pena de morte, né? Se houver transgressões, vai ter punição. Queremos muito, né, a era messiânica, mas, por exemplo, o Yehudi que cometer uma transgressão de Shabat, ele vai ser levado ao tribunal, com essas conotações de testemunhas elegíveis e que tenha, né, advertido previamente, vai ser extirpado. Vai ser extirpado, na verdade não extirpado, vai ser extirpado se, nesse caso aqui, como foi colocado, se não houvesse testemunhas. Mas na era messiânica, Mashiach, uma sabedoria, nada vai ficar oculto, não vai ter nada oculto, vai haver pecado oculto. Ele vai julgar como julgava Shlomo, com justiça, com uma grande capacidade, com grande profundidade, uma justiça muito, muito elevada, muito profunda. Então, voltemos aqui então ao nosso assunto. Já aquele que profana Yom Kippur,
não é passível de pena de morte por parte do tribunal Sanhedrin. Porém, se o fizer na presença de testemunhas, mesmo que seja em Yom Kippur, se fizer na presença de testemunhas elegíveis, e após ser advertido por elas, será punido pelo tribunal com malcote, que é chicotadas. Que são 39 chicotadas. Ele era amarrado no tronco, dava-se chicotadas no peito, depois no lado esquerdo e no lado direito. Era 13 na frente, 13 do lado esquerdo, 13 do lado oposto. 13 de cada lado e 13 na frente, perfazendo 39. Isso causava um grande vexame e vergonha, e era o suficiente para espiar e fazer o Pidyon Nefesh, o resgate da alma desse Yehudi. Confira o Tratado Makot, capítulo 3, Mishnah 2 e Mishnah 10. Isto expia seu pecado, tornando-o isento de Karit, Mishnah 15. Assim, consta na Torá, em Levítico 23, 30, toda pessoa que fizer qualquer trabalho neste dia, em Yom Tov, eu eliminarei esta pessoa de seu povo. Então, se o cara caísse lá na mão do Sanhedrin, tivesse sido advertido previamente por testemunhas elegíveis, e ele caísse nessa transgressão, fosse levado ao tribunal e levasse essa pisa, essa surra, era para o bem dele, porque a sua alma não seria, como aqui Hashem diz, olha, só o eu, maiúsculo, eu eliminarei esta pessoa de seu povo. O que significa isso? Ou seja, esse indivíduo era punido por Hashem com carete, que é a morte espiritual, que significa a morte até a idade de 60 anos e sem filhos. Então havia a maldição, essa maldição de... Esta é apenas uma das interpretações do significado de carete. Para outras explicações, essa é apenas uma, tá? E uma maior abrangência do assunto, confira a introdução do Tratado Keritut, que é um outro tratado, Masechet, do Talmud. Naquele tratado, capítulo 1, Mishnah 1, são enumeradas as transgressões punidas com carete. Desejo a todos bons estudos e peço a você que ainda não se inscreveu no canal, vá lá, se inscreve no canal, não custa nada, só ajuda. Deixa o seu like, faz seu comentário.